Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Estão chegando, trazendo muitas notícias do panorama nacional, resultados, como também do Campeonato Alagoano da Primeira Divisão. Antes eu pedir a você que não esquece de deixar o like, é importante para o crescimento do canal, que você faça o seu comentário, que você compartilhe o link deste vídeo, que você faça a sua inscrição se está vendo a gente pela primeira vez e não esquece de ativar o sininho para que você receba as notificações a cada vez que a gente colocar algo novo aqui no canal. Neste sábado tivemos muitos resultados pelo Brasil. Vamos aos principais. No Campeonato Pernambucano, por exemplo, o Sport, que é o líder da competição, com 21 pontos, principalmente depois da vitória deste sábado diante do Porto de Caruaru. O Porto está jogando com um time da base, por isso vem abargando péssimos resultados na competição estadual lá de Pernambuco. No Campeonato Cearense, o Ceará chegou a abrir 2-0 diante do Fortaleza, que foi buscar o resultado e a partida terminou empatada em 3-3. No Campeonato Carioca, o Madureira recebeu o Fluminense e o tricolor das Laranjeiras venceu pelo placar de 1-0. No Campeonato Paulista, a equipe do São Paulo chega ao terceiro jogo sem vitória. Empatou neste sábado diante do Bragantino pelo placar de 2-2. No Campeonato Alagoano, 2 partidas abriram neste sábado a 5ª rodada da competição. A equipe do CSA, que não vencia há 2 jogos, foi até a cidade de Murici jogar contra o Murici e também não venceu. Já chega então a 3 jogos sem vitória na primeira divisão do Campeonato Alagoano e no total de 5 jogos sem vencer, sendo 2 jogos pela Copa Alagoas. Foram 4 partidas com derrotas e agora o empate diante do Murici. Com o empate, restou ao CSA torcer para que a equipe do CSE não vencesse o Coruripe na noite de hoje. Ultrapassaria a equipe azulina e deixaria o time do CSA na 5ª colocação. E o resultado terminou sendo interessante para o CSA. Deu empate entre CSE e Coruripe, jogo realizado lá no estádio Juca Sampaio. O time do CSE largou na frente com um gol marcado pelo Luiz Fernando, cobrando o pênalti, mas logo em seguida, em uma bela de uma jogada, o André Magno do Coruripe deixou tudo igual. Finalizada a partida, a classificação de momento é a seguinte. Em primeiro lugar, continua o CRB com 10 pontos. Na segunda colocação vem o Murici agora com 8 pontos. Na terceira estão empatados Asa e a equipe do CSA, os dois com 7 pontos conquistados. Na 5ª colocação aparece o CSE com 6, na 6ª Penedense com 5, na 4ª o Coruripe com 4 e o Cruzeiro ainda não pontuou. O campeonato tem sequência. Neste domingo, às 4 da tarde, o Penedense joga em casa no Alfredo Lee, diante do Asa, e a equipe do CRB joga diante do Cruzeiro no estádio Rei Pelé, às 5 da tarde. Depois da partida, o técnico azulino, Marcelo Cabo, falou com a imprensa, falando, inclusive, fazendo análise do que foi esse empate em 0-0. Lembrando que o jogo não foi dos melhores. A equipe do CSA, no primeiro tempo, chutou algumas bolas, mas de fora da área. O CSA, no primeiro tempo, praticamente não conseguiu pisar na área da equipe do Murici. O Murici muito mais organizado dentro de campo. CSA, na primeira etapa, já perdeu 2 jogadores. O Rômulo saiu machucado com a pancada na cabeça e também sentiu a coxa esquerda, o Niltinho. Ele já próximo do jogo acabar no primeiro tempo. Marcelo Cabo até esperou para fazer a substituição no intervalo para não perder uma parada. Então o CSA voltou já para o segundo tempo com o jogador o Marquinhos no lugar do Niltinho. E aí no decorrer da partida, na segunda etapa, tirou o Gustavo Xuxa, colocou o Marcinho. Enfim, o CSA tentou, mas não conseguiu a vitória. Até colocou uma bola na trave, mas o CSA está longe de render aquele bom futebol que o torcedor espera. E cobrou da torcida. A torcida teve inclusive falando com o amigo Júnior Tenório, lá na Rádio Gazeta FM, cobrando do Rafael Tenório, cobrando do Alarcon Pacheco, cobrando também do Marlon Araújo. O técnico da equipe, Marcelo Cabo, falou com a imprensa e você acompanha agora no canal Orlando Batista Esportes. Acho que foi um jogo equilibrado. A gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Murici aqui. A gente teve algumas oportunidades de sair na frente do placar, mas infelizmente não conseguimos. Então a gente consegue levar um ponto. Agora é trabalhar bastante para que no próximo sábado, dentro de casa, a gente vai buscar essa vitória. Então
Então foi um jogo posso reputar como muito equilibrado, né? A gente conseguiu uma bola na trave, na minha opinião, aquela bola do Kevin foi pênalti, o Kevin ele não ia abrir mão do jogo, estava inteiro na bola e era um lance que poderia definir o jogo, né? Mas evoluímos em alguns aspectos, outros a gente precisa melhorar, continuidade de trabalho para que a gente busque essa classificação e chegue forte nas semifinais. Abu, na sua opinião, o que ainda precisa melhorar nesse quesito que você observou? Eu acho que hoje a gente competiu mais, a gente ganhou duelos defensivos que a gente não vinha ganhando. Eu acho que o sistema defensivo hoje foi muito sólido. O time do Muricy aqui, ele é muito contundente, ele cria muitas situações. E hoje nós conseguimos bloquear as situações dele, que a gente estudou e que a gente treinou. Então, assim, eu acho que o nosso sistema defensivo evoluiu, né? Eu acho que a gente compactou um pouco melhor, mas ainda não é o que eu quero, e a gente deixou a desejar nas ações ofensivas. A gente foi, como CSA, a gente foi pouco contundente, a gente feriu pouco o adversário, então isso a gente precisa melhorar, e o aspecto físico melhorou, a gente já está conseguindo terminar o jogo bem inteiro, duelar com os adversários. Então isso é uma questão. Na minha chegada, eu tenho 2 semanas abertas de trabalho, que a gente precisa trabalhar bastante. A gente está sempre, todo jogo, estreando um jogador. Hoje foi o Eduardo com 2 semanas de trabalho. Como a gente não tinha o Lucas, a gente precisava colocar ele, suportou 90 minutos. Eu acho que a gente vai continuar trabalhando firme e forte. Eu creio que na semifinal a gente já tem um time ideal, um time base, um time que a gente pode chegar muito mais forte, mas nisso a gente precisa trabalhar bastante nesses 2 jogos para chegar à semifinal. Que matemática é essa, Cabo, para chegar à classificação da próxima fase? Esses são os 2 jogos, pô. O CSA sempre faz a conta de 3, né? É o que a gente veio buscar aqui hoje. A gente tem um jogo em casa, sábado que vem, diante do nosso torcedor. Temos mais uma semana aberta para trabalhar. Eu acho que a gente evoluiu alguns aspectos táticos. Eu acho que o que mais a gente ficou aquém hoje foi tecnicamente. A gente errou muito passe, a gente errou algumas coisas muito básicas do futebol, que aí isso não proporcionou a gente ser mais contundente no jogo. Eu acho que o aspecto técnico a gente precisa melhorar um pouco mais. Mas a questão tática, eu acho que a gente já jogou mais compactado, a gente já jogou mais com a relação com a bola melhor, com o jogo associativo melhor. E aí é uma questão de evolução. Vou para a minha 3ª semana de trabalho. Talvez eu já tenha uma equipe que eu possa repetir, né, no próximo jogo. Vamos ver o que os jogadores saíram hoje, né, machucado, pode me entregar. Mas a gente vai buscar a evolução sempre e buscar os 6 pontos para a classificação. Cabo, o CSA teve uma semana cheia para se trabalhar. Em tese, nessa equipe que você considera a titular para essa sequência final do Campeonato Alagoano, dá para se extrair algo desse time já para se classificar? O CSA que só tem mais 2 inscrições para fazer no Campeonato Alagoano, e é muito pouco para um plantel que a gente identifica que tem algumas necessidades, né, Cabo? A gente tem só 2 inscrições, a gente tem a ideia de chegar jogadores para reforçar o elenco. É sempre importante, a diretoria está suscetível a isso, o presidente, e a gente tem que pensar nessas 2 inscrições e continuar evoluindo como equipe. A gente evoluiu, e o que me deixa convicto é que a gente tem coisa ainda para crescer e evoluir, né? Eu acho que a gente teve uma tarde aquém tecnicamente, mas as outras questões a gente conseguiu evoluir. E agora pensar direitinho essas 2 últimas inscrições, vou ver o que a gente pode potencializar para ver se chega mais 1 ou 2 jogadores para reforçar esse elenco. Para que posições? Atacante, homem de área, lateral, esquerdo, algo assim? O mercado nesse momento é muito escasso, né? Você não tem os jogadores que a gente precisa trazer, com o perfil que a gente precisa trazer, não tem muita disponibilidade do mercado. Então, assim, a gente analisa o nosso elenco, como a gente trouxe o Wellington, como trouxe o Eduardo, como trouxe o Juninho, analisar o elenco e ver também as oportunidades de mercado. Todas as competições têm inscrição, não adianta trazer um jogador que ainda vai precisar de 3 semanas, a gente precisa de jogador que esteja jogando, performando para ter sequência. Isso aí, durante a semana, a gente vai fazer as nossas reuniões periódicas para que a gente possa analisar e tentar evoluir nesse aspecto.
As substituições de segundo tempo entraram bem, né? Marcinho e também o Marquinhos também entraram bem. Você também avaliou dessa forma? Marcinho, o Thiago entrou muito bem. O Thiago criou boas alternativas. Eu acho que ele já está se soltando mais, está melhorando o aspecto físico, técnico e tático dele. E ele hoje também entrou muito bem. Então isso é bom. A gente não conquista nada só com uma equipe, a gente conquista com um elenco. E eu estou buscando potencializar esse elenco, que a gente tem uma base de elenco para a sequência da temporada. Cabo, o companheiro Denison Roma está lá no Globo Esporte, ele não viu a primeira colocação que eu fiz, né, que você falou a respeito do pênalti que você acha que aconteceu no Kevin, sobre aquela bola na trave, né, rapaz? A bola foi no travessão, no ângulo, quase também que você sai aí com a vitória. Queria que você falasse a respeito de novo do jogo e desses momentos. A gente viu a imagem no vestiário, pela imagem eu acho que foi pênalti. A minha opinião, os nossos membros de comissão técnica estavam na frente do lance, também me disse que a opinião também pênalti, mas o Denis é um árbitro completamente confiável, a interpretação de momento, e ele resolveu não dar o pênalti, a gente tem que respeitar. E a bola na trave aos 43, ela podia ter uma jogada que a gente trabalhou bastante essa semana, a bola parada, para que a gente pudesse aproveitar, que a gente sabia que poderia ser um fator que poderia nos dar a vitória. Infelizmente, o pênalti a gente não teve marcado a nosso favor, e a bola na trave no final poderia nos dar os 3 pontos, mas continuar trabalhando, continuar evoluindo, buscando o melhor, buscar essa classificação para que a gente chegue forte na semifinal. Aí então o técnico Marcelo Cabo da equipe do CSA, prometendo que a equipe azulina ainda vai conquistar a vitória. Lembrando que o CSA fará ainda 2 partidas, contra o Penedense na capital alagoana e fecha então a primeira fase contra o CSE lá na cidade de Palmeira dos Índios. Quem também falou, desta vez com o repórter Júnior Tenório, foi o técnico da equipe do Muricy. E eu faço a colocação para você que está acompanhando este material. O Muricy somou 1 ponto, ou diante da fragilidade do CSA, ele que foi muito mais organizado dentro de campo, perdeu 2 pontos. O técnico da equipe do Muricy, Alisson Dantas, também tem a sua opinião. Sim, olha, não foi o resultado que nós esperávamos, né? Nós trabalhamos pensando na vitória, a vitória não veio. O que me deixou mais feliz foi o que nós produzimos dentro do jogo, né? Foi uma equipe que propôs o jogo, nós tivemos muitas variações e situações interessantes que poderíamos ter saído com um resultado positivo. Faz parte, precisamos continuar o nosso trabalho focado no nosso objetivo. Agora, as modificações, infelizmente, devido a algumas lesões, isso mudou o posicionamento tático da equipe no decorrer, principalmente da primeira etapa, quando a equipe estava agredindo um pouco mais a equipe do CSA. Sim, nós tivemos alguns problemas por ordem do departamento médico, né? Alguns atletas têm sentido. A gente tem procurado trabalhar com todos, Copa Alagoas praticamente um time diferente do alagoano, já para que eles tenham um descanso maior, uma recuperação maior. Então, assim, nós produzimos bem, jogamos, a ideia nossa a todo momento aqui é ter coragem de jogar, não abdicar do jogo, propor o jogo. Assim, acredito que a gente está no caminho certo, continuar o nosso trabalho em busca dos resultados satisfatórios e em busca do título. Tá aí então Alisson Dantas falando aqui no canal Orlando Batista Esporte. Deixa eu abraçar você que acompanhou o nosso conteúdo do início ao fim. É importante também para o nosso canal. Faça o seu comentário a respeito da possibilidade de classificação ou não do CSA. O que é que você está achando da equipe azulina? Dá de fato para encaixar ainda nesse campeonato estadual? O que é que você espera do CSA ainda nesta temporada? Você que é regatiano, você que é torcedor do Cruzeiro, que pode talvez até ser rebaixado neste domingo. Enfim, dê a sua opinião. Não esqueça de deixar o like, de fazer o compartilhamento também do link deste material, fazer a sua inscrição se você está vendo a gente pela primeira vez e também de ativar o sininho para que você receba as notificações. Valeu? Quero abraçar você então, desejar para você um excelente fim de semana. Fique com Deus!